Que a paz esteja com todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o missionário Cláudio. Nesse estudo eu vou falar diretamente sobre a questão do dízimo. Preste atenção, abra o seu coração, abra a sua mente e permita com que a palavra de Deus venha brotar na sua vida. No primeiro tópico eu vou explicar o que significava o dízimo no Velho Testamento, como era cobrado, como era pago, o que representava. No Novo Testamento eu vou explicar a abolição desse dízimo. Como Jesus aboliu, triunfando na cruz do Calvário, enfim, não só o dízimo, mas também toda a lei cerimonial dada a Moisés. Que Deus te abençoe, um bom estudo. Por que pastor protestante não pode cobrar o dízimo? Essas e outras perguntas têm se levantado e muitas pessoas têm tido confusão em respondê-las. Hoje muitos pastores e pregadores no mundo inteiro têm cobrado dízimo e isso está errado. E nós vamos provar. Em primeiro lugar, o dízimo só poderia ser cobrado no templo onde era oferecido o sacrifício. Eu quero dar início aqui contando a história de um segundo dízimo. O primeiro foi o de seu avô Abraão. Gênesis capítulo 14 e 20 narra essa história. Aqui em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, conta essa história. Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Harã. Chegou a um lugar onde se dispôs a passar a noite, pois o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, colocou-a como travesseiro e dormiu ali. Teve um sonho. Viu uma escada apoiada no chão, com outra ponta tocava o céu. Por ela subiam e desciam anjos de Deus. No alto da escada, o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e de Isaque. A ti tua descendência darei a terra sobre a qual estás deitado. Tua descendência será como pó da terra. Te expandirás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás. Ao despertar, Jacó disse consigo: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Atemorizado acrescentou: Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus ou a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra que com ele lhe servia de travesseiro e erigiu em estela, derramando óleo por cima, e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, a cidade se chamava Luza. Ponto. Betel são duas palavras no hebraico que quer dizer Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que erigi em estela será transformada em casa de Deus, e dar-te-ei o dízimo de tudo que me deres. Você vê que aí, então, Jacó faz um voto com Deus. Se Deus abençoar ele, ele de tudo vai dar o dízimo. Mas para tudo isso, Jacó, em primeiro lugar, ele fez ali todo um ritual. Qual era? Ele edificou um altar, como vocês viram, e ali ele entregou o dízimo para Deus. Mas isso tudo foi um voto. Gênesis 33, versículo 19, diz assim também: Por 100 moedas de prata, ele comprou aos filhos de Emor, pai de Siquém, o terreno onde armou as tendas. Levantou ali um altar, o que chamou El, Deus de Israel. Então você pode notar que esse dízimo de Jacó e também do seu avô Abraão, que ele deu a Melquisedeque por ter vencido a guerra, esses dois foram voluntários, foram dízimos ao qual eles deram de livre e espontânea vontade, tanto é que na Bíblia não se faz menção de mais nenhum desses tipos de dízimo. Agora nós vamos entrar aqui num outro tipo de dízimo, ou seja, um segundo dízimo, o dízimo instituído na lei sacerdotal descendentes de Arão. Então vamos ver aqui o dízimo na lei. O Senhor disse para Arão: Tu com os teus filhos e a família de teus pais sereis responsáveis pelas faltas cometidas nos santuários, mas apenas tu com os teus filhos sereis responsáveis pelas faltas cometidas no exercício do sacerdócio. Admite teus irmãos da tribo de Levi. Vamos ver que tribo é essa? Tribo ancestral. Vamos lá. Eles estarão ao teu serviço e a serviço da tenda em geral. Apenas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário nem do altar. Do contrário, morrereis eles e vós também. Números 18, do 1 ao 3.
O Senhor disse para Arão: A ti confio o cuidado de minhas oferendas. Em tudo o que se refere às coisas que os israelitas consagraram, entrega a ti e a teus filhos por direito perpétuo em razão da união. Então eles tinham direito, segundo a lei, segundo o mandamento de Deus dado a Moisés, a linhagem de Arão, cobrar os dízimos e viver dos dízimos do povo. As primícias que trouxerem para o Senhor de qualquer produto da terra serão tuas. Qualquer um de tua família que estiver puro poderá comê-las. Números 18, versículo 13. Então você pode notar que esta linhagem de sacerdotes, linhagem de Arão, eles tinham esse propósito. O propósito deles é pegar o dízimo do povo, entregar a Deus, e do que sobrava eles podiam tomar parte nisso. Então eles podiam, segundo a ordem de Deus. E já não é como hoje, né? Hoje o que a gente vê aí é uma bagunça danada, é uma mentira danada, porque pastor algum pode fazer a cobrança dos dízimos hoje, porque número 1 foi abolida toda a lei de Moisés, nós vamos ver mais à frente. Deverás derramar-lhe o sangue dos primogênitos da vaca, da ovelha e da cabra, sobre o altar e queimar as partes gordas ao fogo. A carne, porém, será tua. Então você vê aí que eles tinham parte realmente nisso. Depois disso, entra agora a parte dos levitas. Essa tribo não tinha herança na terra. Então Deus ali deu o quê? Qual era o trabalho dos levitas? Servir a classe sacerdotal. Eles eram como coroinha da igreja católica, como diáconos na igreja evangélica. Então eles tinham esse trabalho de ajudar, limpar, cuidar do templo. Diz assim: aos levitas dou como herança os dízimos em Israel em troca do serviço que cumprem, o serviço da tenda da reunião. Números 18, 21. Então você vê que eles trabalhavam, então, como eles não tinham herança, então Deus abençoava. Então os levitas também recebiam dízimo, comiam do dízimo e viviam do dízimo. Tinha todo esse processo. Então os levitas também tinham parte nesse negócio. Os levitas também tinham, não só o sacerdote de Arão, como os levitas, porque essa classe toda era que cuidava desse trabalho todo. A congregação era móvel, né? O templo ali se movia, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Fala aos levitas e diz-lhes: quando receberes dos israelitas o dízimo, que vos dou como herança, descontareis um tributo para o Senhor correspondente à 10ª parte do dízimo. Então você vê que aí até mesmo os que cobravam o dízimo, ou seja, os levitas, que dependiam do dízimo, eles também tinham a obrigação de entregar os dízimos ao sacerdócio. Dareis esse tributo do Senhor ao sacerdote. Números 18, 28. Então você vê que os levitas recebiam dízimo, mas também pagavam o dízimo. É interessante nós ressaltarmos hoje, eu tive notando, muitos pastores, eles cobram o dízimo, mas não pagam o dízimo. Isso, se fosse na época da lei, que hoje a gente não vive sobre a lei de Moisés, mas sobre a lei de Cristo, estaria todo mundo errado e eles também estavam cobrando errado. O salário que recebeis pelo serviço que prestais na tenda da reunião, Números capítulo 18,